Você sabe que todo mundo que quer prosperar, ele tem que trilhar um caminho de homens e mulheres de Deus que já são validados na Bíblia e isso vai encurtar muito tempo aí. E pensando nisso, eu vou gravar esse vídeo pra você, pra te abençoar de alguma forma. Cuidado da bagunça aí, mocinho. Seguinte, pessoal. Quando você começa a conhecer a história ali de homens e mulheres da Bíblia, você vê que existem muitos pontos em comum. E esses pontos, eles são pontos de êxito, de sucesso, e são pontos também de fracasso, de dar errado, né? Então, tudo existe um padrão. E esse padrão, a gente tem que escolher quais padrões que nós vamos seguir. Ah, Gabriel, por que muita gente, então, não dá certo nos dias de hoje? Muita gente não dá certo porque segue os padrões errados. Os padrões errados. E isso tá na Bíblia, assim, desde a época lá, por exemplo, de Josué e Caleb. Se você for pegar a história de Josué e Caleb, a palavra de Deus diz que neles houve outro espírito, né? E por que neles houve outro espírito? Por que dos 12 espias, só Josué e Caleb voltaram com a mentalidade correta, voltaram com o pensamento correto acerca da conquista, acerca de entrar em Canaã, acerca de viver as promessas? Por que os demais, eles optaram por uma mentalidade catastrófica, uma mentalidade vitimista, uma mentalidade derrotista que os levou para o buraco, enquanto esses dois viveram o sobrenatural de Deus? São coisas que nós temos que nos perguntar. Nós temos que nos perguntar porque sempre vão existir essas duas classes. E é isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo de hoje. Sempre vão existir as duas classes de mentalidade, de pensamento. A classe dos derrotistas, dos fatalistas, dos catastróficos e a classe dos vitoriosos, dos de fé, dos que neles houve outro espírito. Então, se você for pegar a vida de Josué e Caleb, eles conseguiram desfrutar de algo único na história, né? E não pense você que esse governo de hoje ou que essas particularidades que nós vivemos hoje são coisas específicas da nossa geração. Não, naquela época a galera vivia coisa muito pior. Os caras, eles eram escravos no Egito, os caras, eles viviam, o trabalho deles mal dava para sobreviver ali, e assim, era trabalho braçal, muito pesado no Egito que eles tinham. Então o pessoal já era escravo desde aquela época, não é uma particularidade dessa geração, de agora, não. Naquela época eles já viviam assim. Só que duas pessoas tomaram a decisão de acreditar em algo melhor, em algo maior, né? Tinha mais de 1 milhão de pessoas e só duas falaram, não, aqui nós, não põe esse trem na boca aí não, filho, o que é isso aí? Aqui nós vamos nos posicionar para viver algo melhor, nós vamos nos posicionar para desfrutar de algo que o Senhor tem para nós. E não se engane, a promessa de Canaã ainda existe. A promessa da terra prometida, a terra que mana leite e mel, ainda existe. Não era só para Josué e Caleb, é para mim e é para você também. Então por que muitos vão desfrutar e outros não? Por que muitos vão conseguir vencer e outros não, né? E eu posso te afirmar, por causa da base de crença, por causa da base de mentalidade. Então Josué e Caleb, eles não aceitaram o padrão comum, o senso comum, eles não aceitaram que eles iam perder, eles não aceitaram que o governo ia direcionar o que eles iam viver, o que eles iam desfrutar. Eles não aceitaram que o padrão secular, né? Romanos 12 vai dizer o quê? Romanos 12, 2, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente está conformada, irmão, com o presente século. Muita gente aceitou o que perdeu. Não, isso aqui não é pra mim não, o negócio de prosperidade de Deus, de promessa de Deus, isso aí não é pra mim não, eu tô fadado ao fracasso mesmo. E eu vou viver uma vida medíocre mesmo, amaldiçoada mesmo. Tá repreendido, você não precisa viver essa vida. Você não precisa viver essa vida. Você pode viver, você pode desfrutar de algo maior, né? E não para aquilo que você faz também, não porque você tem que estudar, não. Por causa da promessa do Senhor. Existe uma promessa do Senhor para você. Existe uma promessa do Senhor para você, né? E Josué e Caleb não abriram mão dessa promessa. Não abriram mão dessa promessa. Eles foram até o fim. Mesmo que isso os custasse a vida. Eles falaram assim, nós vamos entrar na promessa. Nós vamos desfrutar da bênção. Nós estamos cansados. Nós estamos cansados. Psst, ei, isso aí não. Pode vir pra cá. Ó. Pode pegar o brinquedo daí. Nós estamos cansados de viver dessa forma. Nós estamos cansados de viver aquém que o Senhor nos chamou. Nós estamos cansados de viver abaixo do que o Senhor nos chamou, né? E toda promessa para você viver, ela começa com uma indignação. Toda promessa, ela nasceu ali, às vezes, com o fruto de indignação. Cara, não aguento mais, não quero mais isso pra minha vida, né? E esses caras, eles tinham isso. Então, irmão, eu quero compartilhar com você agora também sobre a história de Davi, que eu acho que vai te edificar a história de Davi. Davi, ele era um homem que vivia solitário ali, tinha suas vitórias pessoais, mas ele vivia solitário na maior parte do tempo. E um dia ele foi levar pão, você sabe, né? Ele foi levar pão para os irmãos na guerra. E quando ele chega lá, ele identifica uma oportunidade. Qual a oportunidade que Davi identificou? Ele olhou lá e falou, cara, não é possível, quem é esse filisteu que afronta os exércitos de Deus vivo? Por que ele usou a palavra afronta? Você tem que pensar nisso aí. Por que Davi usou a palavra afrontar? Afrontar.
Porque a palavra afrontar, Davi sabia que era uma palavra anti-aliança. Porque afrontar, acusar, condenar são atributos do diabo, são atributos do inimigo, são atributos daqueles que não têm aliança com o Senhor. Porque a Bíblia fala que agora já pôs nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então toda mentalidade, toda doutrina que vem para afrontar, para acusar, não faz parte do que a Bíblia tem para você. Não faz parte do que a Bíblia tem para você. É por isso que eu sempre alerto, toma muito cuidado com quem você ouve. Porque tem muitas pessoas que têm uma mentalidade de condenação, de afronta. Então a pessoa está o tempo inteiro condenada, o tempo inteiro acusada, o tempo inteiro vivendo debaixo de condenação. E essa é a mentalidade que Davi não aceitou. Tem gente que acha que Davi ficou irritado com Golias, que Davi se sentiu ofendido. Não, ele simplesmente olhou e falou, cara, quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso não é um palavrão, ele não xingou Golias. Ele só falou, cara, o que esse cara sem aliança, esse cara desaliançado tá fazendo? Não faz sentido esse cara vir aqui e querer afrontar o exército do Senhor. Por que afrontar? Por que ele usou a palavra afrontar novamente? Sai daí de cima desse trem aí. Por que ele usou a palavra afrontar? Porque afrontar, irmãos, é um atributo do diabo. E tem muito crente hoje vivendo com base numa mentalidade de afronta, uma mentalidade de medo, uma mentalidade de condenação. Uma mentalidade que Deus não chamou você para viver. Por que aqueles espias não entraram na terra da promessa, na terra de Canaã? Mentalidade de afronta, de condenação. Meu Deus, nós somos como gafanhotos. Eles são gigantes. O que é isso? Medo. Medo fruto de condenação, acusação. Eu sou pecador demais, como que eu posso entrar na promessa? Eu sou pecador demais, Deus não vai me dar vitória sobre esses gigantes. Eu erro demais, eu falho demais, eu. Deixa eu te falar uma coisa. Homens de Deus não olham para si, homens de Deus olham para a cruz. Josué e Caleb não estavam olhando para si. Eu sou o santão, eu estou em santidade, eu sou mais consagrado. Não. Eles olhavam para a aliança. Se o Senhor se alegrar de nós, entraremos e conquistaremos a terra. Se o Senhor se alegrar de nós. Não tem eu, cara. Não tem eu. Não tem mérito. Não tem força própria. É se o Senhor se alegrar de nós. E Davi fala o quê? Hoje mesmo, fala para Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E eu vou te amassar como um pedaço de pão, vou te rasgar no meio. O que é isso? Confiado na aliança, confiado na promessa, confiado na obra da cruz. Por que muitos hoje não conseguem prosperar? Mentalidade errada. Não confiam na obra da cruz e não se apropriam da obra da cruz. A obra da cruz tem dois momentos. Tem a base da libertação, tem a parte da libertação, tem o momento daquilo que Cristo faz por você e você é inserido na aliança, você é enxertado nele, na videira verdadeira. E depois tem o momento da apropriação. O reino dos céus é tomado por esforço, a força. E isso é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é pela graça, também é pelo esforço, né? Só que o que é esse esforço? O que Paulo fala? O que Paulo define como esforço? Trabalhei mais que todos os outros, mas não eu. Mas a graça de Deus comigo. E Davi tinha essa mentalidade. Não é porque a promessa foi liberada, que então eu vou sentar aqui na minha casa, vou pedir aqui um brunch, aqui, vou pedir um suquinho de limão e vou ficar sentado esperando. Não. Davi falou assim, uma vez que eu tenho a promessa sobre a minha vida, eu vou matar Golias. Uma vez que o Senhor tem uma aliança comigo, eu vou partir para cima. Essa era a visão de Davi. E Davi tinha o mesmo espírito que Josué e Caleb. Você vai identificar isso na vida de diversos homens de Deus. Esse mesmo espírito. Na vida de José, na vida de Abraão, na vida, enfim. Então o que eu quero dizer? Davi ele não permitia que a mentalidade vitimista, catastrófica, governasse a vida dele. Davi ele vivia com base na promessa e ele partia para cima com convicção na promessa. Certa vez, não lembro se está em 1º ou 2 Samuel isso aí, a Bíblia diz que Davi ele estava em Ziclag, acampado. Eu tô falando andando aqui porque eu tô atrás da minha pequena aqui que tá brincando. Davi ele estava... Meu bem, só olha ela aí para eu terminar de gravar aqui, né? A Bíblia fala que Davi ele estava em Ziclag, acampado. E aí ele sofreu um ataque dos filisteus. A Bíblia fala que os filisteus vieram, né? Se eu não me engano, eram os amalequitas, vieram, incendiaram as tendas, levaram as mulheres e as crianças e todas as riquezas de Davi. E aí eu fico pensando, cara, o que você sentiria se alguém entra na sua casa, incendeia tudo e leva os seus filhos e a sua mulher como escravo? Qual que seria a sua sensação? E aí fica pior ainda a história. A Bíblia fala que não foi só isso que aconteceu. Após acontecer isso, a Bíblia fala que aqueles que andavam com Davi queriam apedrejar Davi. Que a tristeza era tanta, a amargura era tanta que os amigos de Davi, os discípulos de Davi queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Como que seria isso para você? É uma sensação terrível. E aí a Bíblia descreve a situação como Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Ele se lamentou, irmãos, ele lamuriou, ele doeu. Às vezes ele até dormiu de tristeza, não sei se você já teve essa experiência de chorar tanto, de dar sono.
né? Eu já tive, Davi provavelmente também, nessa situação de chorar até não ter mais força para chorar. Só que aí que está o problema. E aqui vem toda a problemática. Aqui vem a problemática das duas mentalidades. Josué e Caleb também tinham esses momentos. Todos os homens de Deus sempre vão ter esses dois momentos. O momento da tristeza, da dor, do choro, do pranto, né? Só que muitos param por aí. Muitos param no cara, nossa, a terra tem gigantes. E alguns falam, tem gigante, beleza. Hoje nós podemos ficar preocupados, mas amanhã é um novo dia. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Pode ter gigante, mas se o Senhor se alegrar de nós, entraremos e conquistaremos a terra. A Bíblia fala que Davi teve essa atitude. Ele chorou até não ter mais força para chorar. E aí o final do versículo vai dizer, mas Davi se reanimou no Senhor. Mas Davi se reanimou no Senhor. E aí o que ele faz? Ele vai orar e fala, Senhor, se eu perseguir os inimigos, o Senhor vai me conceder a vitória, eu vou conseguir tomar o que o inimigo me roubou. E o Senhor fala, vai. Pode perseguir, meu irmão. Você vai chegar. Você vai pegar os caras. E aí Davi vai e recupera tudo que o inimigo tinha roubado. E essa é uma característica do reinado de Davi. Você vai ver que quando Davi ele mata Golias, Saul, movido por inveja, ele começa a perseguir Davi. E a Bíblia diz que Davi ele foge, ele passa um momento de humilhação. E novamente mais uma tribulação na vida de um homem de Deus. A tribulação das grandes, irmão. Sendo perseguido pelo rei, né, pelo praticamente o dono do mundo na época. E assim, por mais que a situação fosse dolorosa, ele não perdeu a convicção do reinado. Ele não perdeu a convicção de que ia chegar a hora dele. Psss. Vem aqui, papai. Vem aqui, pode vir aqui. Vem aqui, pai. Vem aqui, papai. Vem aqui, caiu, vem aqui. Tá bom, ponto. Baixou. Ponto. Vem aqui que tá bom. Então vem. Ponte, tá? Ponto, tá bom. Pontinho. Vem. Ah, meu amor. Ele não perdeu em nenhum momento a convicção do chamado. Ele não perdeu a convicção do chamado. Ele não perdeu a convicção do reinado. E aí chegou a hora dele reinar. E ele não reinou somente porque Deus quis. Ele reinou porque ele não deixava que a mentalidade catastrófica e destrutiva abatesse a vida dele. Se ele tivesse aceitado a derrota, uma vez que Saul começou a persegui-lo, isso tinha arruinado ele. E sempre isso vai acontecer, essa dualidade, esses dois pensamentos. Vítima, catástrofe, maldição e problema. Vitória, promessa, êxito, bênção e graça. As duas mentalidades, você vai ter que se decidir uma hora ou outra em qual que você vai seguir, porque a sua mentalidade determina os seus próximos passos. A Bíblia diz que Davi ele peca com Betseba e o profeta Natan vai lá e dá uma sentença para ele. E fala, Davi, você vai ter que escolher, você quer cair nas mãos de Deus, dos homens ou do diabo? E aí Davi, obviamente, escolhe as mãos do Senhor. Quero cair nas mãos do Senhor, né? Porque o Senhor ainda é misericordioso. E a Bíblia fala que a sentença sobre Davi foi que o filho dele ia morrer de uma doença. O que ele faz então? Ele vai jejuar, ele vai orar, né? E no meio desse processo ele não come, ele se entristece, ele chora, ele pranteia, ele vive quase que um luto. Mas no dia que o filho morre, a Bíblia diz que Davi ele se levanta, lava o rosto e pede para os servos colocarem comida para ele. E aí os servos vêm e falam, Davi, eu não te entendo, cara, não te entendo não, rei. Seu filho estava lá vivo e tal, você não queria comer, estava o dia inteiro chorando, pranteando, pano de saco na cabeça, tristeza, e agora o menino morreu, você tá aí de boa, agora vai seguir a vida. E aí Davi foi, pois é, enquanto ainda eu tinha o que fazer, eu estava tentando. Agora não se há mais o que fazer, então vamos seguir em frente. Quantas coisas seriam poupadas, irmão? Quantas calamidades seriam poupadas nas nossas vidas se nós tivéssemos essa mentalidade? Se não há mais nada que eu possa fazer, meu bem, abre aí para ela entrar com o carrinho. Se não há mais nada que eu possa fazer, então eu vou seguir em frente. Davi tinha essa visão. Josué e Caleb tinham essa visão. Então eu quero deixar para você essa convicção que coisas que você vai viver são frutos da sua crença. E a crença que você vai desenvolver, você vai poder escolher os dois caminhos. Você vai poder escolher ou mentalidade de catástrofe, como os 10 espias, ou a mentalidade de vitória, como os 2 espias, Josué e Caleb, que neles houve outro espírito. Você vai poder escolher fazer como Davi, que ou você vai parar no choro até não ter mais força para chorar, ou você vai parar no Davi, se reanimou no Senhor e vai para cima. Se Davi não se reanima no Senhor, ele não teria partido para cima e recuperado o que o diabo tinha tomado dele. É por isso que eu falo, a mentalidade, a doutrina determina a ação. Ação sem direção é loucura. Se acelerar o carro sem GPS, você vai estar perdido. É por isso que a crença, a doutrina é mais importante do que a direção. A crença é o combustível locomotor. Se você acredita que você vai ser pobre o resto da vida, se você acredita que gestão financeira não é importante, se você acredita que você não está prosperando porque Deus não quer, isso já vai dizer tudo sobre as suas ações e sobre os seus resultados. Agora, você pode escolher acreditar nisso, ou você pode escolher acreditar, assim como Abraão, assim como Davi, assim como Josué e Caleb.
Senhor tem planos para mim. O Senhor se alegra, se compraz na minha prosperidade. Então, por que o Senhor se alegra na prosperidade do teu servo, do seu filho, e por que eu sou filho amado, então eu vou fazer 30 ligações de venda. Porque o Senhor me deu um chamado, porque o Senhor tem prazer no meu avanço, então eu vou matar Golias. Então a promessa já foi liberada, irmão. A promessa já foi liberada na cruz. Agora nós nos apropriamos por força. Quais são as promessas de Deus sobre a sua área financeira? Quais são as promessas de Deus sobre o seu casamento? Quais são as promessas de Deus sobre a sua saúde? Não é por osmose. A promessa existe. Aí você pega a promessa, transforma numa declaração, num ato de fé e num fazer. Não fazer por força do braço. O fazer confiado na promessa. Se o Senhor prometeu, então Ele vai cumprir. E se Ele vai cumprir, eu vou fazer. Não é do suor do seu rosto que você comerá? Você vai trabalhar. O que o versículo diz? Do fruto do trabalho das suas mãos. Não é fruto do céu, não vai cair maná. Maná já foi. Vai cair maná para você. É do fruto do trabalho das suas mãos. Comerás. Sai daí de cima. Sai daí de cima desse trem aí. Vai cair esse trem aí. Oh, meu Deus do céu, viu? Ó. Vai pra lá. Do fruto do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Então tem que ter trabalho. Trabalho envolve esforço. A questão não é o esforço do braço. A questão é a motivação do coração. Então se você tem esse espírito de... Cara, eu vou fazer uma coisa que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer sabendo que é pela graça, eu vou fazer sabendo que é pelo favor, mas eu vou fazer porque é conforme a promessa, você vai avançar. Não tem como você errar todos os negócios que você vai fazer. Ah, mas eu não quero fazer nenhum negócio sem a direção de Deus. Mas qual a direção de Deus? A direção de Deus já foi dada. Do fruto do trabalho das suas mãos comerás. Qual que é o trabalho das suas mãos? Onde você pôr a sua mão vai ser abençoado. Mas onde você está colocando a sua mão? Se a promessa é onde você pisar a planta do pé você vai conquistar e onde você colocar a sua mão vai ser abençoado, por que você está o dia inteiro dentro da sua casa então? Você tem que pôr a sua mão sobre alguma coisa. Josué e Caleb colocaram os pés em Canaã. Eles chegaram lá e pisaram em Canaã. E aí o que fez? Eu piso e agora eu ajo. Cara, agora nós vamos derrubar o gigante porque o Senhor nos deu essa terra. Quantas pessoas o dia inteiro esperando, irmão? Não tem que esperar não, é agir. É mesmo, é matar gigante mesmo. É matar gigante mesmo. Ah, mas eu não tô na graça. Você tá na graça, você vai fazer com a força do Senhor e depois a glória vai ser do Senhor. Mas você vai fazer. Você vai ter que fazer mesmo. As coisas não vai cair no seu colo. Sinto muito de alertar disso. Não vai cair no seu colo. Se você ficar esperando, você vai tomar fumo. Se não tem ninguém pra te dizer isso, eu preciso te dizer. Vai tomar ferro. Você precisa partir pra guerra. Aí qual a motivação do seu coração? Se vai ser no legalismo, no merecimento, ou se vai ser na graça, na confiado no Senhor, aí você decide. Provavelmente se for fazer com legalismo, com merecimento, eu tenho que fazer isso aqui, Deus tem que me abençoar, não vai conseguir nada. Beleza, porque tá com a mentalidade errada, com a doutrina errada. Agora, uma vez que você adapta o seu pensamento, cara, essa é a doutrina correta, o Senhor me abençoa, o Senhor me ama, o Senhor tem grandes planos pra mim, aí você vai fazer na força do Senhor. E você vai ser assim como Davi. E Davi se reanimou no Senhor. Oi, minha lindinha. Agora tá chegando. E Davi se reanimou no Senhor. Parte pra cima hoje em nome de Jesus. Quais decisões estão travadas aí? Busca as promessas, entenda as promessas, transforma as promessas em plano de declaração e oração e depois coloque as promessas na prática. Vai pra cima tomar aquilo que é teu, que Deus já te deu na cruz. Em nome de Jesus.